Pessoal, hoje eu e a Ana, a gente vai falar de um assunto bem legal, que é sobre, né, descobrindo a mulher que existe em você, despertando isso, né, essa mulher para o feminino. Então, bora lá pegar os aviãozinhos, tá aí, chamar a coleguinha, aquelas que vocês acham que precisa ouvir um assunto como esse, as que não precisam também, que precisa repetir, uma oportunidade diferente. Bora convidar aí todo mundo para participar com a gente aqui, que hoje o assunto é bom, né? Tô fazendo exatamente isso, gente. Que bom. Mandando Isso, aqui. então, né? Bora lá. E para começar esse bate-papo, a gente já pode ir começando aqui, eu queria perguntar para vocês, se vocês puderem, né, com a gente aqui, dividir com a gente um pouquinho da fala de vocês, dizer para a gente o que vocês reconhecem como feminino, o que é o feminino para vocês, para a gente começar essa prosa, que é uma prosa quente, viu, gente? É uma prosa boa. É uma prosa para lá de boa, assim, né? De bem bom mesmo. Como diz a minha amiga mineira, é bem bom. Então, queria perguntar para vocês, se vocês conseguem identificar na vida de vocês aí, se vocês quiserem compartilhar, enquanto eu e a Ana dá início, o que é o feminino? O que é o feminino para você, Ana? Ai, feminino. Olha, eu costumo dizer que o feminino é muito de mim. É muito? De mim. Muito de você? Que Uhum. linda, amiga. Eu Verdade. me reconheço bastante, assim, no feminino, porque, embora eu tenha muito da polaridade masculina evidente, né? Eu acho que todos nós temos, né? Tanto masculino quanto feminino. Mas o feminino, ele é a intuição. Os homens também têm intuição, mas eles são mais racionais. Então a gente deixa, quando a gente permite que essa intuição ela fale, a gente está atuando mais no feminino. Quando a gente permite se ouvir essa intuição, ouvir mais o coração, a gente está mais no feminino. O feminino é essa maternidade que todas as mulheres têm, né? Essa coisa de cuidar. Não é só de uma criança, de um Não é só, filho. não é É só a um cuidar. maternidade, é o maternar, né? Isso, é o maternar. Então, toda mulher tem isso. Você vê que a mulher ela tem a sensibilidade para perceber que algo vai acontecer, que aquela criança, que aquela pessoa precisa de algo. Então, assim, é sensibilidade, é cuidado, é silêncio, é sentir, se permitir sentir. E engraçado que eu estou lendo um livro aqui que se chama Nascidas para o Prazer. Nascidas para o prazer. Ai, que lindo. Ela é uma escritora, ela é uma consteladora, ela é espanhola, ela é psicóloga e ela trabalha com a terapia Gestalt, enfim. Ela tem uma passagem aí bem interessante. E eu estava lendo uma parte aqui do livro que dizia, que fala que as mulheres, elas não se permitem sentir, inclusive dentro de um ato sexual, ela não se permite sentir. Porque existem muitos tabus que fazem com que a mulher saia dessa conexão com esse feminino, que é o sentir, que é o se entregar para o prazer, que é o se entregar para o que eu estou sentindo agora. Pode ser aquela coisa maravilhosa, o prazer muito bom, mas pode ser também aquelas sensações e sentimentos e emoções que são ruins. E que muitas pessoas também não, muitas mulheres não se permitem sentir, inclusive o que não é tão bom. Que tudo isso faz parte do nosso crescimento. Então, o sentir, ele é muito da base da mulher, do feminino, né? Fala, Dá. Então, para mim, o feminino compõe tanta coisa, né? Mas acho que para a gente falar do feminino, a gente tem que falar da mulher primeiro, né? Uhum. Acabei te perguntando o que você achava do feminino, o que era o feminino para você, e vou falar do que eu acho que é o feminino para mim. O feminino, a gente sente, mas não vive ele, né? Se a gente for pensar aí na nossa história, vai do século
passado, né? 100 anos atrás, a mulher, ela tinha, dentro da condição dela, não, né? Não poder ser, não poder sentir. E a mulher, ela não tem o feminino despertado porque alguém disse para ela que isso era importante. Isso faz parte do que é natural, da essência dela. Sem que a gente perceba, o feminino, ele está acontecendo na gente, sem que a gente se dê conta. Só que, diante de todas desse movimento, né, patriarcal e de muita incisão, de a mulher ter que se comprometer com muitas coisas, a gente foi esquecendo, né? Tem uma galera aí de uns 30 anos para cá que tá brigando lindamente para se colocar no seu feminino, e não no que é feminista, mas no seu feminino, né? Poder continuar sendo a sua essência. E aí, para mim, eu entendi, e demorei muito tempo para entender o meu feminino, e eu descubro o meu feminino, olha que coisa interessante, eu reconheço ele, porque o meu feminino, ele já existia em mim, mas eu não reconhecia. Eu reconheci o meu feminino em você, Ana. Quando a gente esteve juntos no primeiro encontro da gente, lá no nosso trabalho, eu olhei e fiz assim, gente, o que é essa potência feminina que essa mulher traz? E aí eu fiz assim, nossa, tem tudo isso aqui dentro de mim. Aonde que tá? O que eu estou fazendo com isso? Eu descobri tantas coisas sobre mim na minha vida e não deixei naturalmente o meu feminino sair, despertar, acontecer, vibrar, existir. Não tinha, não vinha. E aí, a partir daquele dia que a gente fez aquele nosso primeiro encontro, né, nosso primeiro trabalho, nossa primeira imersão, eu fiz assim, gente, o que eu tô fazendo com o meu feminino? O que eu fiz com o meu feminino até hoje? E de lá para cá, Ana, eu venho vivendo uma outra história, uma outra realidade. Foi olhando para você. E o que eu entendi? Que eu também tinha esse feminino, mas o meu feminino estava adoecido. O seu feminino era um feminino saudável. E o meu feminino era um feminino adoecido. E eu vou dizer para você que eu já estive diante de outras mulheres, assim, femininas como você, mas eu só pude enxergar isso naquele momento. Porque a mulher que existe em mim já existia, completa. Claro que a gente ainda acontece na vida de várias formas. Eu ainda estou dentro do meu processo, vivendo as minhas questões, mas a mulher já estava completa e faltava, era como se eu tivesse uma bengala, assim, sabe? Faltava alguma coisa. Era olhar para esse, para olhar para esse feminino. Tive outras oportunidades, mas no momento não eram aquelas oportunidades. No momento era o momento que eu te vi vivendo o que a gente viveu, construindo o que a gente construiu, eu fiz assim, gente, eu preciso curar o meu feminino. E aí, estou neste processo, e é um processo tão lindo, mas tão lindo, que eu entendi que todas nós mulheres, e todos os homens, porque os homens também têm esse feminino, a gente tem uma condição e uma necessidade de equilibrar isso. E eu não fazia ideia de como fazer isso, estou aprendendo. Está sendo mágico para mim. Está sendo. Eu pude colocar saúde no meu feminino em todos os lugares da minha vida, porque o meu feminino ele não acontece só em mim enquanto mulher. O meu feminino acontece em mim enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto amiga, enquanto profissional. Meu feminino está em todos esses lugares. Claro que algumas vezes, em alguns movimentos, eu preciso colocar um pouquinho mais de força e usar o meu masculino. Mas meu feminino está aí. E aí eu estou entendendo, para mim está muito claro isso, que o feminino é o todo. É o que a gente é. A gente se compõe desse feminino, né? E quando ele não existe, para mim, pelo menos na minha experiência, quando eu não me respeito. Quando eu excedo todos os limites humanos, não é? Humano, não é nem da mulher, humano. Quando eu não me respeito, quando eu não me coloco nos lugares onde eu preciso estar, quando eu não respeito o meu corpo, meu desejo, minhas vontades, minha história, quando eu não respeito tudo isso, meu feminino adoece e ele morre. Então, o feminino, para mim, Ana, é a
minha essência, é o meu todo. Eu não consigo estar só na metade. E aí, só que para mim encontrar esse feminino, eu precisei chegar até aqui como mulher. E aí, Engraçado, né? Você vê, você fala, eu não consigo, é meu todo, né? Mas você conseguiu durante muito tempo viver só nessa metade. Com uma metade sua completamente dormente, ali, escondidinha, guardada, né? como se não Presa, pudesse. completamente presa a dores, a obrigações, a um padrão que a gente vai seguindo, o padrão das Olha, nossas mães, né? Das nossas exatamente. avós. Uhum. E Olha aí que a gente interessante. entende que a gente não pode sentir, que não pode ser leve, que a gente tem que servir, 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 servir o tempo inteiro. Exatamente isso, Ana. Eu lembro, Ana, que quando eu comecei com essa reconstrução do meu feminino, eu comecei a despertar. Não foi reconstruir, porque ele já existia em mim. Eu comecei a despertar para esse feminino. Começou a acontecer umas coisas muito engraçadas, que começou a vir umas memórias. E quais eram essas memórias? A minha mãe, né? A minha mãe, ela era uma mulher lindíssima. Minha mãe não era feminina. A minha mãe se separou do meu pai e não casou novamente. Ela nos permitiu amar de novo. Ela nos permitiu viver uma nova história. Eu lembro da minha mãe muito reprimida, porque no ano de 70 ela estava separada. E aquilo era um absurdo. As mulheres que se separavam naquela época eram mulheres que não tinham para a sociedade, não eram dignas de nada. Eram mulheres que eram derrotadas, frustradas, porque não podiam ter essa opinião de escolha. Né? Minha mãe que se separou do meu pai, não foi meu pai que foi embora, né? Então, assim, ela não podia, ela não devia ter feito isso. Então, todo peso dessa separação, da necessidade dela de estar feliz, mesmo que sozinha, caiu sobre ela. E eu lembro que a minha mãe, ela não era contratada. Isso, olha, tudo isso veio assim à tona nesse período, nesse um ano que eu estou nesse movimento de curar, né? De trazer à tona esse feminino. A minha mãe, ela não podia, Ana, estar nas casas com homens, por exemplo, vamos supor, uma faxineira hoje, minha mãe foi faxineira a vida toda. Minha mãe chegava na casa, ela não podia, se as mulheres não estivessem, ela não podia entrar. Né? Hoje é muito comum, você sai, deixa seu marido, seu filho, sua família com a pessoa que está ali te auxiliando na sua casa. Minha mãe não podia. Ela, às vezes, começava o trabalho fora do horário, muito tempo depois, porque não era permitido para ela entrar na casa, porque ela era uma mulher sozinha. Esse feminino era oprimido, ele era sufocado. Ela era como se ela tivesse que esconder. Minha mãe tinha uma beleza muito natural dela e ela escondia. Era o tempo todo, assim. Não lembro da minha mãe assim, nunca vestida do feminino externo, porque a gente tem o feminino interno e externo. Minha mãe nunca estava vestida do feminino externo. Minha mãe nunca usou um brinco, nunca fez uma maquiagem, nunca arrumou o cabelo. Depois de muito tempo eu vi ela fazendo a unha, mas era uma coisa muito discreta, porque o feminino dela interno estava adoecido. Muito adoecido. Porque ela não podia, né? Eu penso que assim, muitas mulheres, e hoje a gente ainda vive isso. Imagina, gente, nós estamos em 2023 e eu vejo o tempo inteiro mulheres, e eu vejo isso dentro de consultório, em consulta mesmo, das mulheres dizendo assim, mas a minha mãe, ela sempre disse que mulher nasceu para sofrer. Então, são muitas crenças que a gente vem carregando do nosso sistema, das dores das mulheres que viveram lá atrás, que o feminino sempre esteve presente, senão elas não seriam as mães maravilhosas que elas foram, com todas as dores que elas tinham. O feminino estava ali presente, o tempo inteiro atuando. Não importa a forma como ela expressava esse feminino. Era o que ela tinha para dar. Exatamente. Mas, de alguma maneira, ela estava te ensinando, ela estava te acolhendo, ela estava te nutrindo. Isso faz composição do feminino.
Exatamente. Não é a composição da mulher em si, é a composição do feminino. Isso é a essência da composição, porque tem muitos homens que fazem isso. Isso. É uma coisa bem Né? interessante, a Marisa colocou aí, Má, querida, beijo, sua linda. Ela colocou amigas, isso não foi há muito tempo, né? Quando ela se separou em 2009, os maridos das amigas não queria que andasse com elas, né? E assim, o quanto a mulher tem que olhar para isso, né? O quanto a mulher tem que apoiar a outra mulher, o quanto a mulher tem que olhar para o feminino da outra mulher e entender que ali também tem dores, construções de uma vida, de uma ancestralidade, que é isso que você está falando, Ana. Eu lembro que a minha história com a minha mãe era uma casa de mulheres, eu tenho são 4 mulheres comigo na minha casa. E era uma casa completamente adoecida, porque a gente não podia falar, a gente não podia sorrir, a gente não podia... E aí, o agravante era, o meu pai tinha ido embora. Então, essa força feminina, essa força masculina, que tinha que ser natural, que é a força que meu pai tinha que deixar comigo para me mandar para a vida, né? Para falar, não, vamos embora, vamos viver a vida de vocês, ficou muito desgastada, porque... Era como se o meu feminino ressentisse o abandono o tempo todo e eu não pudesse ser feliz com um outro homem, porque com o meu pai não houve essa possibilidade. Olha que profundo isso. Tudo isso, a gente começa a avaliar e diz assim, nossa, gente, que coisa louca isso. Quanto que a gente tem que construir em nós para libertar toda essa história, né? Que está aí presa, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Estava em viagem, quem me acompanha nas redes sociais sabe. Muita gente perguntou para mim, nossa, mas o Sérgio não foi? Não, ele não foi. E tá tudo bem, né? E ainda eu tenho que ouvir isso ainda, nos tempos de hoje. Nossa, mas, claro, eu faço viagem com ele, a gente sai junto, a gente está junto. Mas tem momentos em que eu tô sozinha, e tá tudo bem, né? Eu precisava desse momento comigo, desse espaço, assim como ele tem os deles, quando ele faz viaja sozinho, passeia, enfim. E aí eu escutei isso de algumas mulheres. Nossa, mas o Sérgio não foi? Não, Sérgio, não foi. E eu não sofri porque ele não estava comigo. Tá tudo bem. Eu sei onde ele está. Eu sei qual é o lugar que ele assume na minha que ele faz parte da minha vida. E eu também sei o lugar que eu faço parte na vida dele. E a gente faz outras coisas juntas. Desta vez ele não foi. Mas foi tudo bem, né? E eu ouvi isso de outras mulheres. E aí fiz assim, gente, que louco isso, né? Como é importante para as mulheres essa coisa, né? De, de, de ter que estar junto, enfim. E isso está ligado ao feminino. É como se elas dissessem para mim nessa fala delas, você só vai estar inteira se ele estiver com você. Ele não está, cadê você? Né? É como se elas, traduzindo a fala, era exatamente isso que eu estava ouvindo. Como pode você estar aí sozinha e ele não? Pode, está tudo bem. Eu faço outras coisas com ele, a gente viaja juntos, né? A gente está sempre junto. Eu estou com ele todo dia, enfim. E isso ainda está aqui na nossa cabeça, está dentro da nossa história, correndo na nossa veia, de alguma forma alimentando a gente no sentido de que a gente só é completa se a gente se encher do masculino do outro. Não é isso, a gente compõe, o outro compõe, a gente faz parte, mas ele está cheio sozinho, eu também estou cheio sozinha e a gente está tudo certo. Só quando a gente tem um feminino adoecido, o que a gente faz? A gente coloca um pouco mais desse masculino e não deixa o feminino atuar. Não deixa o feminino vir à tona, né? Não deixa ele fazer parte, desistir, ter um feminino saudável. A gente não permite que isso aconteça. E de várias formas a gente E faz isso isso. só aconteceu porque você tem o poder de escolha. Na verdade, todas nós temos e sempre tivemos o poder de escolha. Mas em algum momento lá atrás,
a mulher não tinha, ela não podia ter esse poder de escolha. Muitas vezes as mulheres que faziam escolhas eram mulheres que estavam a serviço do homem, né? Que eram as prostitutas, as amantes. Elas faziam algum tipo de escolha, de estar ali naquele lugar, naquele papel. E ainda assim elas estavam se colocando na mesma condição que as outras mulheres. Elas só se expunham mais. Elas só davam um passo a mais à frente em expor o que realmente elas queriam. E muitas vezes as pessoas fazem, as mulheres fazem comentários como esse comentário, né, de nossa, mas o Sérgio não tá com você. Por quê? Porque é a dor que ela conhece. Quando o homem não está com uma mulher, o que é para ela? O que isso significa para ela? Quando a mulher vai viajar sozinha, o que isso significa? O que isso diz sobre a herança que ela traz de padrões de crença, de dores no sistema, do que foi ensinado. E aí a gente vem para cá, em pleno 2023, com muitas ferramentas para a gente evoluir, para a gente crescer, e ainda assim, sabendo que a gente pode, a gente pode ter escolhas, a gente pode fazer escolhas, a gente precisa assumir a responsabilidade das nossas escolhas, mas quando nós estamos nessa criança ferida, nessa mulher, nesse amor que não é adultecido, a gente não quer assumir responsabilidade das escolhas. Então, a gente fica no mesmo lugar. Porque muitas mulheres que lá atrás não fizeram escolhas e ficaram nesse lugar aprisionadas, eram mulheres que também não queriam assumir a responsabilidade, porque elas iam arcar com consequências sobre as suas responsabilidades. E elas não sentiam força o suficiente para poder tomar essas ações. Então, elas ficavam no lugar de vítima da sociedade, de vítima dos homens, do patriarcado, de vítima de todo mundo. E vítima principalmente delas mesmas. Porque elas viam o quanto as outras mulheres que tinham essa força, essa coragem de dar um passo diferente, de fazer algo diferente, elas tinham que arcar com aquela responsabilidade. Quando elas viam que aquelas mulheres estavam vivendo determinado tipo de situação, até agressões, julgamentos, eu acho que principalmente a questão de julgamento, né, de violação, de serem atacadas, por conta da consciência que se tinha naquela época. Hoje, nós não precisamos mais nos preocupar com isso, porque quando nós assumimos a nossa responsabilidade dentro da nossa consciência, expandindo a nossa consciência, a gente não precisa aceitar os julgamentos. Exatamente. A gente não precisa se comparar. A gente não precisa aceitar o menos. Por quê? Porque você tem hoje a possibilidade de entender, percorrer caminhos de se auto-amar, de se auto-valorizar, de se auto-reconhecer. Então, eu vivo num casamento que não é bom para mim. Eu não tenho mais, sei lá, nem tem mais relação sexual dentro desse casamento. Quando tem, é quando ele quer, como ele quer. Né? Isso a gente ouve muito. Então, assim, e por que você não sai? Ah, mas como é que eu vou sair disso? Eu tenho filhos, tenho responsabilidades. Aí começa a descer uma lista. E aí a gente reconhece, realmente tem uma dor e um medo muito grande que faz com que essa mulher fique ali. Mas esse medo, ele é de quem? Não é só dela. Esse medo compõe muitas mulheres. É um medo que compõe a pressão e a dor e aqueles pés amarrados de muitas mulheres. Só que hoje, gente, nós podemos fazer diferente. Nós temos grandes possibilidades de olhar para o nosso feminino e de se autorizar, de se amar, de reconhecer que essas pessoas e essas histórias que foram vividas antes e até as pessoas que vêm na nossa vida hoje, que nos proporcionam viver experiências para que nós chegamos
aonde precisamos chegar conosco, porque não é nunca sobre o outro. É Exatamente. sobre a gente. Então, eu vivi um relacionamento abusivo. Eu vou ficar aqui presa nesse medo, ou eu vou tomar uma decisão, uma escolha, arcar com as consequências dessa escolha de fazer algo, ou fazer uma denúncia, ou pedir um divórcio, me preparar, me organizar, ser fria, ser calculista para minha proteção de sair dessa relação abusiva, ou de buscar alguma ferramenta que me ajude a me fortalecer para sair dessa relação abusiva. E eu tô falando relação abusiva aqui só para ilustrar, porque são vários tipos de relações. Exatamente. Qualquer relação, né? Qualquer relação. E Então, qualquer é relação legal. que não esteja, que não te impulsione para ir para o mais. Que você veja, então, assim, eu tenho uma relação com uma amiga, não vai longe. A moça, a Maria, que vem aqui em casa, ela falou assim, Ana, o que eu faço para afastar pessoas invejosas? Aí eu falei, oxe. Eu falei disso hoje, cara. Aí eu falei assim, mas por que, Maria? Por que tá acontecendo? Ela falou, eu tenho uma amiga que falou pra mim, eu tenho inveja de você. E olha só, eu tenho inveja de você. Ela falou. E aí a Maria falou assim, meu Deus do céu, eu não quero mais ficar perto dela, mas eu não quero magoá-la. Eu não quero falar pra ela que eu não quero mais ficar perto dela. Aí eu falei, Maria, então, de que maneira que você poderia se afastar? Porque quando nós estamos com pessoas que não estão tendo boas vibrações em relação a nós, é importante que a gente se afaste e vigiar e orar. Vai bater seu joelho no chão, vai se blindar de oração aí, mulher. E vai mandar vibrações boas para essa pessoa, para essa mulher que está sentindo inveja de você. Aí ela falou assim, Ana, mas eu não quero, eu sinto que eu não quero mais ela perto de mim, mas eu não posso falar nada, porque como é que eu vou magoá-la? Eu não quero magoá-la. Olha só, o quanto nós ficamos nas relações que não são positivas, porque a gente tem medo de magoar o outro. Exatamente. E nesse caso, Ana, se a gente for falar um pouco sobre isso, que bom que ela falou isso para ela. Não é? Olha o quanto a gente não sabe receber algo bom. Se ela conseguiu falar, é porque ela não soube falar, mas ela disse para outra: olha como eu te admiro, olha como eu gostaria de ser como você. Uhum. O que essa pessoa teria que fazer agora, sendo uma boa amiga? Do que você tem inveja? Vamos conversar? O que eu tenho que você não tem? O que eu tenho que você gostaria de ter? Vamos descobrir juntas? E aí mostrar para essa pessoa o quanto ela também deve ter de coisas fabulosas na vida, porque todos nós temos tantas coisas boas, né? A gente falei disso hoje no ônibus lá com a minha parceira de viagem. A gente estava conversando e falando exatamente disso. Quando uma pessoa fala sobre inveja, sobre essas questões, ela está falando sobre ela. E se ela teve coragem de falar, que lindo! Ela teve a oportunidade de dizer, amiga, eu te admiro muito. E eu não sei o que fazer com isso. Então, eu vou te ajudar a despertar em você o que você tem de bom aí. Porque você também tem alguma coisa de muito bom aí dentro. Porque todos nós temos. Então, é sobre isso. E às vezes a gente esquece. E em relação ao que você estava falando anteriormente, um pouquinho antes agora, sobre o movimento que a gente, enquanto mulher, tem que fazer para sair desses lugares onde a gente já não está feliz, é a construção sobre quem nós somos. Quando a gente faz a construção sobre quem a gente consegue sair de onde a gente precisa sair. A gente consegue olhar para o diferente, a gente consegue ir em busca da felicidade, a gente vai se curando. Porque é exatamente o que você disse, a gente tem as nossas dores, que são muito atuais, recentes, dos nossos pais, da nossa criação, mas a gente também tem as dores da nossa ancestralidade, que a gente nem imagina como é que foi. Então, quando a gente pensa que a gente pode dar um passo de cada vez e tirar de nós um pouquinho de tudo que não é nosso e caminhar só com o que é nosso, fica mais leve, fica melhor. E a gente consegue. E como que a gente faz isso, né, Dá?
Como que a gente pode Exatamente. reconhecer o que é nosso e o que não é nosso? É olhando. A gente só Olhando. pode reconhecer se a gente olhar, se a gente Exatamente. assumir a responsabilidade de olhar para isso. Exatamente. E quais são as consequências de olhar para uma dor, de olhar para a nossa Exatamente. história, de olhar para a dor das mulheres que vieram antes, de olhar para a dor e a coragem das nossas mães. Exatamente. Muitas No... vezes, eu vejo muitas mulheres, Ana, dizendo assim: nossa, estou tão cansada, eu faço tanto, eu que cuido de tudo, eu que faço tudo. Primeiro, tá ali naquele movimento que não se respeita. Depois, pode estar repetindo um padrão, ou da mãe, ou da avó, e não está se colocando como deveria se colocar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando a minha mãe se separou do meu pai, eu sempre uso a minha história, porque a minha história é muito forte, ela conta muito sobre quem eu sou. E fala muito sobre a vida. Quando minha mãe se separou do meu pai, a minha mãe não se arrependeu, porque ela tinha essa. Ela se separou numa época em que mulher não podia se separar, com 5 filhos menores. Minha mãe não tinha profissão, analfabeta. E ela não se arrependeu. A dor dela devia ser muito maior do que a dor que ela enfrentaria a partir dali. Mas ela foi. Ela falou: não, eu vou. Eu vou. Porque aqui, neste lugar que eu estou muito infeliz. Eu estou muito insatisfeita. Ela viveu outras coisas, claro que viveu outras dores, mas aquela dor de sair de um casamento, de um homem que era do lado do homem que ela amava, porque ela amava meu pai. É louco, né? Falar como é que vai embora, mas ela amava. Eles só não podiam, eles não tinham mais, não tinha mais o que se fazer sobre essa relação. E ela sai desse casamento olhando para frente. E vai descobrir uma nova realidade para a vida dela. Porque ela não tinha nada, Ana. Mas ela tinha ela. E ela foi. Nós não tínhamos lugar para morar, nós não tínhamos casa, não tinha, minha mãe não tinha profissão, não tinha comida, não tinha nada. E ela foi. E você não tem noção do puto orgulho que eu tenho disso. Porque eu olho e faço assim, nossa, gente, ela foi. Ela teve coragem. Ela olhou para ela. Ela não saiu do casamento porque nós, filhos, estávamos infelizes. A gente estava super feliz. Porque a gente não tinha ideia da dimensão do que ela vivia. A gente era muito pequeno. Mas ela sabia o que ela tinha, o que ela tinha que fazer. E ela fez. E ela ficou super bem. E ela ficou feliz. E ela viveu até o resto da vida dela. Dá, e É. muitas vezes não é apenas pegar as coisas e ir embora e Sim, sair da relação. sim, Não, mas é quando sim. você olha para você e você começa a se transformar, é renovar essa relação. Ressignificar essa Exatamente. relação. Em primeiro lugar, essa relação com você. Reconhecendo o que Isso. realmente você quer, o que você gosta, quais são os seus limites, quais são os seus valores. Quando você reconhece Exatamente. tudo isso, você Isso. caminha para dentro de você, isso te fortalece para que você tome a força desse feminino em se posicionar e dizer: nossa, eu preciso descansar meia hora, uma hora hoje, e tá tudo bem. Eu não tenho que dar conta de tudo. Não. É você vir fazer uma coisa e falar pro fulano, você pode lavar a louça para mim hoje? Porque e se essa pessoa não lavar, você vai lavar quando der. Exatamente. É você perceber que é possível você se respeitar e não perder o valor de quem você é. Porque às vezes a gente acha, e eu já estive nesse lugar algumas vezes, que se a gente deixar de fazer, o primeiro julgamento que vem é o nosso. Ai, nossa, se eu deixar de fazer, se eu deixar de colaborar, se eu deixar de ir, se eu não sei, né? O primeiro julgamento é sempre o nosso. É, E aí você abre uma vala, né, enorme para vir trocentos julgamento, porque você se coloca nesse lugar, né? De total. não poder exatamente fazer isso, de não poder descansar, dizer, olha, eu não consigo, eu não dou conta, não é possível para mim. Quantas vezes, né, no começo da live eu começo falando um pouco sobre isso, da minha história, né? Que
eu tinha que dar conta de tudo e aquela loucura, tal, não sei o quê, que meu feminino estava massacrado. Quantas vezes ele disse para mim, você não pode, você tem que ser forte, você tem que dar conta, você tem que chegar até o final, você tem que fazer tudo. Exatamente o que colocou aí a Márcia, colocou, né? A síndrome da Mulher Maravilha. Eu sofri ela, eu era poderosíssima. Até eu entender que eu estava me matando. Não é este meu lugar não é este. Mas é o lugar que eu aprendi que eu deveria estar. Alguém disse para mim que eu tinha que ser isso aí, ó. Tinha que ser essa mãe, dar conta da casa, dos filhos, do marido, do trabalho, de tudo. Enfim, fazer tudo. Que sobrava para mim, de mim? Nada. Eu estava fora de mim. E quando eu descubro que essa mulher, que tem essa potência, que faz tudo, ainda pode olhar para ela, deitar, descansar, dizer, não, dou conta, não consigo com essa criança aqui chorando. Leva para lá. Alguém me ajuda aqui que eu preciso de ajuda. Vamos dividir as tarefas aqui. Quando você descobre isso, cara, é fantástico, assim. É libertador. Você sente uma paz, assim. Eu fiquei agora 7 dias fora e extremamente, assim, sem nenhum tipo de preocupação. Livre, liberta. Eu fiquei comigo, eu fiquei só comigo. Eu não fiquei preocupada se iam comer, se tinha comida, se tinha casa, se tinha roupa, se tinha não sei o quê, se tinha não sei o quê. Toda aquela função que a mulher vive, que tem que fazer, que tem que ser, que tem que estar. Não, porque eles são adultos, eles são dono do nariz deles, sabem fazer. Na minha ausência, eles viraram lindamente aqui. E o quanto isso é Pronto, importante agora para tem eles. você para se acostumar Nossa, com é um isso momento agora, os muito dois. rico. Exatamente como para eles isso foi importante, como isso para mim também foi importante. Porque eu acho que foi uma das poucas vezes que eu saí assim, não desliguei a chavinha mesmo. E foi mágico, foi surreal. Uhum. Né? E peraí, Ana, que acabou a luz aqui. E aí, isso é tão importante, isso é tão libertador e rico para a gente não pode esquecer, em nenhum momento, que a gente tem que achar esse lugar. E como é que a gente acha esse lugar? Descobrindo quem a gente é. Todos os dias, descobrir, se respeitar, se colocar no lugar, no seu lugar, ocupar o seu lugar e não o lugar do outro. Eu ocupei durante muitos anos todos os lugares da minha casa e o meu também. Só que eu não tinha força para ficar com o meu, porque eu ocupava de todo mundo. E aí, o que acontece quando você entra nesse lugar, né? Começa a gerar um conflito e uma dor tão grande, tão profunda, porque você quer ser reconhecida. Isso, Você exatamente. quer ser valorizada. Só que ninguém te reconhece, ninguém te valoriza como você quer, porque para as pessoas tá tudo bem, você tá fazendo tudo. As Exatamente. pessoas não conseguem enxergar, Não. né? E isso acha que essa é a sua função porque você quer fazer. Simplesmente porque você quer fazer. Você quer agradar todo mundo. Então você entra numa sobrecarga e se você não entender que é só você que pode sair desse lugar e que o marido pode espernear, os filhos podem espernear, a sogra, papagaio, periquito, cachorro, todo mundo pode espernear, te achar estranha, mas você precisa estar com você, você precisa começar a trilhar esse caminho de se amar, de se reconhecer, de saber o que você quer, de ser a sua potência, reconhecer a sua potência, porque você sente, mas não expressa, não reconhece o que sente. Você vê ó, o feminino atuando o tempo inteiro, eu sinto. O feminino, ele sente. O feminino, ele simplesmente traz para o coração, ele é coração. Ele é a sensação, ele é o sentimento. O homem, o masculino, ele é o racional, que é o que nós temos também. Nós precisamos desse racional. Preciso pensar também. Eu preciso pensar para tomar ações. Mas quando eu penso,
quando eu sinto e eu penso sobre o que eu senti. Isso. Eu sinto primeiro, Exatamente. penso sobre o que eu senti e ajo de acordo com uma Com o que eu escolha. senti. Exatamente. Eu vou fazer uma Exatamente. escolha diante disso. E muitas vezes nós ficamos muito confusas com essas, com tanto pensamento, com tanto sentir, com tantas sensações. Mas a gente precisa entender que o feminino, ele faz com que tudo se torne mais leve. Exatamente. E muitas vezes a gente age a partir desse lugar que você está falando, Ana, muito contaminado, vamos colocar assim, com a história dos nossos pais, com a história da nossa mãe, da nossa avó, da irmã mais velha, para quem tem muitos irmãos. A gente esquece de deixar desabrochar em nós aquilo que é nosso. Como eu faria isso diante dessa situação? E não como todo mundo faz. Não como a minha mãe faz. Então, no momento em que eu sinto, como que eu faço a partir daqui, do que eu estou sentindo? E não como que eu faria, a minha mãe faria, a minha irmã faria. Sair desse lugar é muito importante. Eu não estou dizendo que a gente tem que se desconectar da nossa ancestralidade, não. E pelo contrário, a gente tem mais é que ficar ligado neles, né? Mas a gente tem que prestar atenção em como a gente está fazendo. Se é com a nossa verdade ou se é com a do outro. É com a minha verdade que eu estou fazendo isso? É que são com as minhas escolhas que eu estou escolhendo algo? Isso é muito profundo. Parece meio balela. Não, jamais. Jamais. E aí, se a gente não está nesse caminho, a gente acaba adoecendo e tem esse monte de mulher aí adoecida que não consegue apoiar a colega do lado. Porque eu não gosto muito de partir para esse olhar, mas é real o quanto a mulher não se apoia. Sim. O quanto a mulher não se apoia. Porque, por exemplo, a história da minha mãe, voltamos lá. Para muitas mulheres da época da minha mãe, familiares, amigas, minha mãe foi uma mulher que não deu certo. Ai, tadinha, o casamento dela não deu certo. Coitada. Como se ela fosse só o casamento. Minha mãe não era só isso, minha mãe era muito mais. Tinha um ser humano ali, lindo. Ô, Dai, sabe, tem uma coisa que Vou só acender a luz, venho, pode falar que eu estou te ouvindo. Vou sair um minuto, mas eu estou que eu ouvindo. observo muito e eu vejo que isso faz parte da minha história, dessa minha trajetória de me reconhecer, de reconhecer esse feminino e deixar esse feminino saudável. O casamento, ele nos proporciona essa conexão com o feminino. Apagou a luz aqui, não acende mais. Desculpa. Eu acho, Ana, que a gente tentando repetir padrão, tentando dar certo, a gente se perdeu muito. A gente se perde completamente de quem a gente é. A gente escurece a nossa vida, a gente escurece aquilo que a gente tem de melhor. E a gente fica buscando a aprovação das pessoas. E a gente fica buscando reconhecimento do outro. Exatamente, né? isso. E eu vejo que, assim, o casamento, ele nos proporciona essa conexão com o feminino. A gente que não sabe lidar, a gente que não sabe entender. Perfeito. É isso mesmo. A gente acha que tudo é uma obrigação, que tem que servir, que tem que fazer, que tem que ser perfeita, que tem que manter esse casamento. Como é que eu vou manter esse casamento sendo feminina? Exatamente. Deixando o meu feminino atuar. Exatamente. Minha mãe não foi? Como é que você? Minha avó, né? Não foi? Como é que você? E é assim, sabe? Esse final de semana eu conversei com uma pessoa e a gente ficou falando muito disso, dessa condição matriarcal, né? Patriarcal. E do quanto a mulher, ela pode ser matriarca, sem perder o feminino dela. Você não encontra mais mulheres que estão à frente de uma história de vida de muitas pessoas, né? Sem que ela não tenha perdido o feminino. Vai estar lá só o masculino dela.
Você não encontra mais, não tem, né? E a gente tem que lembrar que quando a gente não está ligada nesse feminino, quando a gente não está conectada, né, com esse feminino, a gente adoece não só a gente, mas se você faz parte de uma família, você adoece todo mundo. Você adoece suas filhas, seus filhos, a relação, o marido. Você acaba afetando todo mundo, não é só sobre você. Então, olha a importância que tem a gente saber quem nós somos, qual a mulher que eu sou. Por exemplo, eu consigo me definir como mulher hoje, dizer para quem me perguntar, Damares, quem é você? Eu vou dizer quem eu sou. Eu consigo. E estou aqui neste movimento de resgatar esse feminino, né? Por que que tá tão... Por que que a gente ouve falar tanto hoje em dia sobre o feminino? As pessoas buscaram né, a mulher sagrada que existe em você, o feminino sagrado que existe em você. Por quê? Porque nós perdemos isso. Porque houve uma necessidade de se perder isso também, por toda a história do mundo, por toda a condição. E hoje, que bom que a gente está voltando, que bom que as pessoas estão... Eu fico super feliz quando eu abro a tela do celular e vou de encontro aí as páginas e tem um monte de mulher trabalhando para um monte de mulher, levando um monte de mulher para frente, construindo, dizendo para ela, não, você está comigo, você pode, você vai... Você também é tanto quanto eu. Isso é fantástico. Eu acho assim... e acho que o caminho é esse mesmo. E a gente vai construir, Ana, com isso, um lugar muito especial para a mulher ainda. Minhas netas, minhas bisnetas, ainda como mulher, vai existir para elas um lugar muito especial nessa história, né? Que foi construída de uma forma tão repressora. Quando eu falo E que faz parte do processo de evolução, e que faz né? parte, tá Eu acho tudo que bem. tudo faz Exatamente. parte, acho que não tem nada de errado. Exatamente. Assim como existem muitos homens, que aí é um outro assunto, uma outra live, que tem o masculino deles completamente ferido. Não consegue. O cara não consegue dar conta. Assim como a gente tem o feminino adoecido em alguns lugares, em alguns momentos, em algumas mulheres, desculpa, os homens também têm o masculino. Aí por toda a história que existiu, que é a história que conte, não é o nosso caso aqui, a gente não vai, né? Enfim, a Carol colocou aqui, ó, talvez ainda seja uma necessidade de aprovação escolher baseado no que o outro faria. Exatamente. O que a gente disse aqui. Exatamente isso. E aí, a gente está aqui hoje, né, a Ana, e eu e todas vocês que estão aí conectadas com a gente, para pensar e entender que existe uma forma de fazer diferente, que existe um caminho, existe uma cura, um transcender, como você quiser chamar. Existe uma transformação, existe um lugar onde você pode estar conectado com o seu feminino saudável, porque o seu feminino faz parte de você. Ele só pode estar dormindo ou adoecido, né? E na grande maioria das mulheres é adoecido. E adoecido o quê? Com dores, com mentiras, com aquilo que não foi dito, com aquilo que interpretou de maneira errada, com aquilo que recebeu de informação da mãe, da avó. Com aquilo que você está só racionalizando. Exatamente. Isso mesmo. Exatamente. Né? Porque muitas vezes o feminino ele vem com aquele amor todo, com a compaixão, com o cuidado, com todo aquele sentir de expansão do coração, que é o que o feminino tem, muito. Exatamente. E aí vem o que você considera de certo e errado, os padrões, o que está aqui no seu mental, o que você não aceita, o que é ego, o que é vaidade, o que é orgulho, e que vai completamente ao contrário do caminho do coração. Então você não se permite sentir e agir com o que você está sentindo, mas você vai lá e potencializa os pensamentos negativos, aí você vai conversar com uma amiga.
Sim. que vai te dar o conselho também. Amiga, mas é isso. Você tem que ferrar a pessoa, você tem que devolver, você tem que dar o troco, você tem que não sei o que, você tem que se vingar, você não pode deixar fazer isso com você, nananana. E aí você vai se emaranhando num movimento de sentimentos e emoções tão negativas que não te potencializa, não te leva para o mais. Só te leva para ficar presa a uma grande dor e sabe Deus quanto tempo você vai ficar presa nessa dor. Exatamente. Ao invés de olhar para isso tudo, ressignificar dentro de você a partir dos seus valores, a partir do que você sente, a partir do reconhecimento da sua essência, a partir do seu auto-amor, do seu autocuidado, de você estar ali no seu eixo, em você, no seu feminino, utilizando e equilibrando o seu masculino também, para que você possa seguir em frente, para que você possa dar passos importantes na sua vida. Esse masculino é fundamental. Nós somos compostos disso, então o equilíbrio disso é muito importante para a nossa vida. Exatamente. Esse final de semana, Ana, eu vi uma coisa muito especial essa semana aí, viajando. Eu tava na praia, né? E pela primeira vez, eu amo praia. Assim, todo ano a gente ia, depois da pandemia deu aquela parada e tal. E agora a gente vai retomar isso, porque eu sou apaixonada. E eu nunca estive diante do mar com a consciência que eu estive dessa vez. Eu estava sentada olhando, quebrando as ondas, aquele barulho, aquela calmaria, aquela leveza, porque tem uma leveza, ao mesmo tempo que tem uma força, tem uma leveza. Eu agradeci. Pela primeira vez eu tive consciência, isso é a coisa do meu feminino. Porque eu agradeci a todas as mulheres que enfrentaram de alguma forma a travessia daquela imensidão para que eu estivesse aqui hoje. Isso é cultural feminino. Porque eu nunca pensei nisso. E aí eu fiquei olhando aquilo e fiquei pensando, quantas mulheres deixaram tanto para trás, abdicaram de tantas coisas para atravessar essa imensidão, vivendo coisas que a gente nem imagina, nem supõe, assim, nem tem ideia, ou tem, mas não quer entrar em contato, porque é muito doloroso, para que eu estivesse aqui hoje. Então, é só gratidão. Isso é uma das, né, dos movimentos de reconhecer o seu feminino. Olhar para você e dizer assim, nossa, quantas tiveram que estar em algum lugar para que eu estivesse aqui hoje. Isso para mim foi uma experiência incrível, assim. Chorei muito, claro, que aí você fala, você se emociona. E aí chorei pra caramba, agradeci, uma gratidão, uma coisa boa dentro do coração, sabe, uma leveza, assim, sabe? Nossa, foi muito mágico. E é assim, todos os dias, um pouquinho. É assim que a gente leva esse feminino da gente para a realidade, para nossa realidade e para aquilo que a gente precisa, né? Curar o nosso feminino é como já você vê, as receitas elas já vêm lá de trás, né? Antigamente as mulheres faziam coxas de retalho. Exato. Muitas. Quantas histórias? Né? Quantas histórias? E assim, e elas faziam essas coxas enquanto os maridos estavam na guerra, enquanto os filhos estavam adoecidos, enquanto ela não sabia se a plantação dela ia dar certo, se ela ia poder ter comida no próximo inverno, no próximo verão, na próxima primavera. E elas faziam essas coxas pacientemente, acreditando que era possível. Porque isso é o feminino. Exatamente. Paciência, sabedoria, leveza, sentir, esperar o tempo das coisas, porque no fundo, você sabe o que vai acontecer, você sente o que vai vir. Você de alguma maneira, uma parte de você está dizendo o que precisa ser feito. Uma parte de você está dizendo, espera. Isso
Exatamente. Isso mesmo. Olha que lindo isso. Profundo, né? Feminino, ele é isso. A gente hoje não consegue esperar nada. A gente quer tudo imediato. Todas as respostas imediatas. Não preciso sentir, eu só preciso de um resultado imediato. Então, diante disso aqui, de toda essa reflexão, de toda entrar em contato com isso, porque a gente ouve isso em vários lugares. O que a gente está falando, que eu e Damares estamos falando aqui, você pode acessar em qualquer... Nossa, no Instagram, hoje você tem assim, ó, a rodo, né? Depende da linguagem que você prefere, né? Qual é a linguagem? Com quem você se identifica? Né, para poder ouvir, e você ouve até coisas mais profundas, coisas, né? Mas eu parto sempre do princípio, e é o que eu levo como lema na minha vida, e que eu venho trazendo isso como um grande aprendizado diário, é que o essencial é simples. E que não adianta a gente ficar aqui floreando, e trazendo tantas informações, porque tem informação, né? Mas será que a gente precisa falar tanta coisa? Talvez em um outro momento. Hoje, eu acho que esse é o necessário para que a gente, nesse momento, para que a gente se conecte, para que a gente acesse algo dentro da gente, para poder começar a dar o próximo passo. Qual é o próximo passo? Então, assim, eu tenho uma lista aqui de pessoas, de mulheres que querem ir no retiro, por exemplo. Mas por que não vão? Ou porque estão na dúvida? Ou porque estão ali, será que eu vou, será que eu não vou? Quantas vezes, enquanto você estava com o seu feminino ali machucado, ferido, vivendo na função que você vivia, em dedicação absoluta para os seus filhos, para o seu marido, para a sua casa, você não iria passar uma semana na praia. Você não se permitiria isso. Vai esperar qual tempo acontecer, que dia chegar para que você possa falar, poxa, eu quero ir para o retiro, eu vou me propor aí hoje. Esse retiro eu vou. Porque eu sinto que eu preciso fazer algo por mim. Por mim, exatamente. Então, o convite é esse, gente. Faça algo por você. Faça algo se você se identifica, se você sente que tá aqui, né? Que algo tocou em você. Tá aqui uma bela oportunidade, um convite num lugar com a gente, né? Que a gente pode fazer tantas trocas, a gente pode crescer tanto com vocês e vocês com a gente. E o quanto isso acontece, né? O quanto isso faz a gente, assim, um instrumento de cura para o nosso sistema muito grande, não é só para nós. Quando a gente se propõe a ir para um retiro, a gente se coloca como um instrumento de cura não só para a nossa história, mas para a história de outras mulheres que ali estão também. Para a ancestralidade de outras mulheres, para a história de outras mulheres que vieram antes das outras que estão ali com você. E com você também, o quanto a gente recebe e o quanto a gente ali dentro de uma egrégora está ali vibrando uma pela outra. Isso mesmo. Sem muitas complexidades. Só com amorosidade, só deixando esse feminino atuar. E sabendo que o tempo ele vai se encarregar de trazer tudo que precisa. É um eterno costurar a colcha. Ser paciente, ser tolerante, ter sabedoria. Ninguém nos ensina isso. A gente precisa aprender. É necessário que a gente aprenda. Sabe que eu acho que a gente aprende isso observando as nossas mães, as nossas avós. Só que a gente só se dá conta depois de muito tempo. Quando a gente está cansada de sentir dor. Sim. Mas, ainda assim, Ana, a gente sabe que a gente tem aí muitos sistemas adoecidos, né? Mais do que a gente gostaria. E, às vezes,
a gente não é ensinado a observar o que é bom. A gente só observa o que é ruim. A gente, por exemplo, dentro dos processos que eu faço e que inclusive eu vivo na minha experiência, é muito mais fácil lembrar de uma dor do que lembrar de algo bom. Sim, eu concordo com isso. Porém, dentro do coração de uma mulher, de um feminino, existe esse reconhecimento da sabedoria Sim, da que outra. é a sabedoria, Né? Então, assim, a gente aprendeu, a gente sabe. Eu reconheço a sabedoria da minha mãe, eu reconheço a sabedoria da minha avó, só que eu com só certeza. venho tomar consciência disso que está aqui dentro de mim agora, depois de uma certa idade, depois de uma certa maturidade, depois de estar cansada, depois de olhar para muitas coisas e falar, poxa, passei por tudo Ana, isso, né? Exatamente, mas você chegou nesse lugar de que forma? Com processo de autoconhecimento, Com os me processos. permitindo, A gente olhando, não permite, não tocando cada acontece. ferida ali, ó, chorando, achando que eu não ia dar conta. E de repente falar, poxa, isso daqui já não tem mais o mesmo peso que tinha antes. Mudou algo. Diferente, Né? E é isso, é sobre isso. Já deu nosso horário aqui. É isso. Estou muito feliz que vocês estão aqui com a gente, que ficaram até agora, né? E a Ana trouxe um pouquinho a nossa experiência com o retiro. E eu venho falar sobre isso. A gente tem feito as lives, né, Ana? Para falar sobre isso. Nas imersões que a gente realiza, a gente vive intensamente tudo isso que a gente trouxe aqui para vocês hoje, enquanto informação. Aqui a gente trouxe informações, né? A gente vai viver experiências, né? Vocês vão se permitir, vocês vão se estar, como a Ana trouxe na outra live, num lugar super seguro, acolhidas por si, acolhidas por nós, e podendo realizar uma transformação que talvez vocês já achem que não seja possível, mas isso só é possível a partir de um movimento de vocês. Diga sim para vocês. Diga sim. Venham para o retiro com a gente. Vocês vão entender todas as nossas falas aqui, né? Este movimento, este seu movimento de dizer sim é que vai te salvar de tantas coisas. Não sou eu, não é a Ana, é o seu movimento. Ninguém salva ninguém. Exatamente. A gente não salva ninguém, você não salva ninguém, ninguém vai te salvar, a não ser nós mesmas, por nós. Somos nós por nós. Isso. Exatamente isso. E é isso. Então a gente fica aqui deixando um beijo para cada um de vocês que estiveram aqui, que ainda vão assistir essa live, que vão ver, convidando vocês para ir lá no nosso canal no YouTube, essa live fica salva lá, né? A Coragem de Ser Você. Vai ficar salva aqui também, né? Isso, vai ficar salva também aqui na página da Ana, na minha página. E assistam quantas vezes quiserem. Nos pergunte se ficou alguma dúvida, se quer falar algo, se sentiu necessidade de colocar algo para mim ou para a Ana, sintam-se à vontade de ir até as nossas redes sociais e falar o que vocês precisam dizer, e a gente vai acolher vocês com o mesmo carinho que nós nos acolhemos. Né? É isso. É isso? É isso, gente. Fica aqui o convite, todas as informações. Quem precisar de alguma informação sobre o retiro, é só entrar em contato, a gente passa para vocês. E tá chegando, né? Tá chegando o retiro, tá chegando a 4ª edição. E nós estamos aqui, nossa, eu confesso que eu tô muito conectada, eu tô muito... Nossa, eu já tô muito movimentada sobre esse retiro. Isso. Muito, bastante. Exatamente, todas estamos aí, participamos aí. Mas é isso, minha amiga, obrigada. Beijinho. Beijo, Dá. Fiquem com Deus. Obrigado a cada um que esteve aqui. Beijo no coração. Boa noite.